Olá, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou o professor Cristiano Araújo, bom? E estaremos aqui nesta sala virtual, tratando de currículo, processos de ensino e aprendizagem. E também teremos participações de 3 grupos de alunos. Um grupo do primeiro período, formado por Ana Paula e Marilza. Um segundo grupo do 7º período, formado pela Adriana. E um terceiro, também do 7º período, formado pela Núbia, pela Naldeir e pela Leide. Então, vamos começar com uma fala minha, justamente em relação a uma homenagem que quero fazer dentro desse seminário acadêmico de pedagogia da Unifanap 2021, tá bom? Então desejo que todos que estão aí chegando se acheguem e aí vamos caminhando, tá bom? Vamos todos caminhando e avançando, tá bom? Vamos lá. Hoje estou mostrando aqui na tela justamente o site do Simpro Goiás, que é o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás. Tem uma palavra no dia de hoje sobre o Dia do Pedagogo. Bom, hoje, 20 de maio, comemora-se o Dia Nacional do Pedagogo, que é o profissional responsável por guiar o ensino por meio do estudo das práticas, métodos e princípios da educação. Essa data foi criada para fomentar reflexões acerca do curso e do papel da família como base da educação, assim como conscientizar sobre a necessidade de uma educação de qualidade. Atualmente, a pedagogia se confirma e se firma como a ciência do ensino, embora a prática educativa seja um fato social, cuja origem está ligada à da própria humanidade. Então, 20 de maio, Dia do Pedagogo, e tem uma fala aqui muito recorrente, muito famosa, do nosso pai da pedagogia brasileira, Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e sua construção, ou sua construção. Uma fala que está no livro dele, Pedagogia da Autonomia. Desejamos então a todos alunos que aqui estão, que tenham e mantenham essa coragem, a coragem necessária, sempre necessária, a fim de que você possa saber escolher os caminhos que você quer ter na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, e que em todo tempo você possa saber, tá? Que vale a pena. Fernando Pessoa, no poema Mar Português, dentro do livro dele chamado Um Livro A Mensagem, mas o poema é o Mar Português do Fernando Pessoa, ele vai dizer isso, valeu a pena ou vale a pena? Ele vai perguntar e responder: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isto é uma realidade assim que levo e indico aos senhores e senhoras que estão aí estudando e pensando em trabalhar com a educação. Educar é uma tarefa árdua, como também em cada profissão há. Mas se você quiser trabalhar com educação, você tem que se capacitar, você vai ter que fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e etc., porque as possibilidades aumentam, tá? Não adianta você fazer pedagogia e achar que seus problemas acabaram. Não é assim. Mas meus alunos que aqui estão, que já estiveram comigo, estão comigo em várias disciplinas por aí, sabem que eu incentivo, sabem que eu desejo isso, tá bom?
Eu vou fazer também agora uma segunda fala rápida sobre currículo e depois daremos prosseguimento às apresentações, tá? Estou vendo aqui perguntas no chat. Tem que ligar a câmera? Se possível, sim, é uma apresentação. Se alguma dificuldade houver, não. Eu gosto de ser muito objetivo, tá bom? Então, se possível, sim. Se há algum problema técnico ou algum outro problema, ok, beleza? Vamos lá. Então, vou fazer minha fala e logo depois seguiremos a ordem de apresentação. Eu vou, na verdade, até mostrar antes, tá? Para que se preparem, tá bom? Está aqui a ordem recebida, a ordem que aqui está, tá bom? Então, vou fazer a fala. Sim. Duas das minhas colegas que me apresentaram não estão conseguindo entrar. Então, vocês ela clica no link da aula, mas cai na aula da professora, a professora Carolina. Não sei como, não sei. Então, pergunte à professora Abadia, tá? Porque vocês conseguiram, então não sei de fato porque ela não conseguiu, tá? Faça esse contato aí, por favor. Tente ajudá-la, não podendo, fale com a coordenação, porque eu não sei, né? Não sei como tem que entrar aí, vocês que, na verdade, até sabem, tá bom? Então, deixe-me mostrar aqui, desliguem aí os áudios aí, por favor. Quem está aí com o áudio ligado. Vou mostrar agora só a ordem de apresentação, tá? Vou fazer uma fala e depois vamos seguir esta ordem, tá? Qual ordem? A importância do currículo, a ordem da apresentação, que o aluno terá 10 a 15 minutos no máximo para fazer sua apresentação, tá bom? Teremos então a importância do currículo escolar no processo ensino-aprendizagem, da Ana Paula e Marilza, vão apresentar em primeiro lugar. Depois, a Adriana, dificuldade de aprendizagem, as contribuições da psicopedagogia no aprendizado com alunos de TDAH. E, em terceiro lugar, novas tecnologias da informação, tá bom? Núbia, Naldeir e Leite. Será nesta ordem a apresentação posterior. Beleza? Vamos então agora à minha fala e depois a fala dos três grupos, tá? Quando a gente fala sobre currículo e está aí na tela, a gente precisa pensar que existem diversas visões. Visão como aquilo que se enxerga à frente, como relação de causa e consequência ou finalidade. Então, as visões a respeito do currículo, diferem de acordo com as teorias existentes, com eixos teóricos existentes, também com posturas de educação nacional vigentes, porque é certo que o currículo dentro de um sistema ditatorial é uma coisa, o currículo dentro de um sistema democrático é outra coisa. Então, o currículo sofre diversas interferências. Aquilo, segundo Silva, aquilo que currículo depende precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes autores e teorias. Uma definição não nos leva ao que é essencialmente o currículo, uma definição que nos releva a que uma determinada teoria pensa que o currículo é. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática desse currículo no chão da escola, com aqueles agentes que ali estão trabalhando, toda a equipe da gestão, direção, coordenação, funcionários, professores, auxiliares, estagiários. A gente precisa ter uma leitura madura da distinção que há. A teoria é necessária, mas há distinções entre teoria e prática. 3 tipos de teorias principais sobre currículo. A primeira são as teorias tradicionais. A maioria das escolas e redes que temos no Brasil seguem, de fato, essa teoria tradicional, que aceita ali o status quo, aqueles saberes e conhecimentos tradicionais que são concentrados ali dentro da equipe pedagógica, direção, professores, plano de ensino, aprendizagem, etc.
Em geral, né, dentro das teorias tradicionais, elas tomam a questão-resposta no sentido dessas perguntas, né? O que? Como resposta óbvia, está como? Essa relação. O que temos que ensinar? Como temos que ensinar? Sem nenhum tipo ou tentativa básica de inovação. Dado que temos esse conhecimento inquestionável, tradicional, a ser transmitido, qual é a melhor forma de ser transmitido? Então, aquilo que aí está, vamos trabalhar para transmitir. Essa é a perspectiva tradicional de currículo. Em segundo lugar, e em terceiro, você tem teorias críticas. Isto é, aquela que problematiza as questões. Pare para pensar, por exemplo, a influência da pandemia dentro da ambiência pedagógica e educacional. Pare para pensar a influência da relação ensino e aprendizagem com alunos que não podem ir ao espaço físico escolar, mas esse espaço físico escolar está sendo ministrado via internet, através de aulas remotas. Tais teorias, isso é, a perspectiva de pensar de modo crítico, você questiona as relações que influenciam ou não essas questões. Não é só temos um currículo tradicional, vamos repassar. Não, como que eu vou repassar esse currículo tradicional em épocas e tempos de pandemia? Aulas remotas, familiares perdendo emprego, crises na família, crise de saúde, familiares morrendo. Qual a influência desse cenário da ambiência física da escola, que passou para a ambiência familiar, a escola em casa, e esse cenário de pandemia, crise financeira e morte, isso influencia a relação ensino e aprendizagem e influencia diretamente a relação de aprendizagem de uma criança? Um currículo tradicional é só o que eu tenho que ensinar, vou passar. Agora, a perspectiva crítica, você precisa ter esses elementos de reflexão acompanhados com essa relação tempo, espaço e crises que a sociedade vive. É um exemplo, a pandemia é um desses exemplos. Tá? Quando a gente pensa, de fato, em currículo, em essa perspectiva crítica, nós estamos pensando em conexões. O saber, a identidade, saber e identidade é poder. Ter uma perspectiva crítica para pensar o nosso tempo é saber, identidade e poder. Então, a perspectiva crítica, ela ultrapassa essas considerações básicas de, aí está, vou fazer o meu e acabou. Não, estou nem aí. Não, não é por aí. Não é desse jeito, tá? Não é por esse jeito. Alguns pressupostos sobre currículo. Dois pressupostos são importantes. Em primeiro lugar, o pressuposto de currículo tem a ver, atenção, currículo tem a ver com que conhecimentos devem ser ensinados. Em segundo lugar, um outro pressuposto de que esses conhecimentos e ensinamentos objetivam modificar as pessoas, subsidiá-las e torná-las diferentes de quem são no momento. Então, pare para pensar, nós estamos aí em 2021. Será que currículos tradicionais ainda permanecem relevantes dentro desses cenários pandêmicos e pós-pandemia? A gente precisa pensar nisso, porque currículo tem tudo a ver com conhecimentos, culturas e ensinos ligados a um tempo, espaço e alunos. Tempo, espaço, alunos e um ambiente escolar. Uma outra questão que podemos pensar é o que as pessoas podem e devem se tornar, que conhecimentos possibilitam as pessoas tornarem-se quem elas são e devem se tornar. Eu sou de uma época, né, que você tinha que fazer, por exemplo, o curso de datilografia. Do século passado, do milênio passado, imagine, né? Hoje, já há mais de 2 décadas, ninguém mais faz curso de datilografia. Tem outros cursos, como, por exemplo, em universidades aqui em Goiás, tem graduação em inteligência artificial. Olha só que coisa. Pensando dentro da nossa realidade e de nossa universidade, né, Unifanap,
A gente tem pensado nisso, de adequações curriculares, adequações e novos formatos para o profissional deste novo tempo. Não vamos, no caso específico de pedagogia, não vamos formar pedagogos para ontem. Estamos querendo formar pedagogos para o presente e futuro. Que pedagogos são e estão chegando nas universidades e quem eles vão encontrar daqui a 4 anos, quando estiverem formados? Então, quando a gente pensa em currículo, nós estamos pensando em identidade, saberes, adequações, poder. Tá? E quando a gente fala dessa relação currículo, identidade e diferenças, a gente está pensando no nosso tempo. Porque identidade é o que somos. Identidade dos nossos alunos é aquilo que eles são. A identidade dos pais, que já é diferente dos alunos de uma outra época. Nós temos esses conflitos que precisam de uma visão crítica, curricular, para se adequar conhecimentos e ensinos para este presente e futuro. E isto tem essa correlação currículo, identidade e também tem uma outra palavra que falta aí, que é cultura. Uma escola no Rio de Janeiro é uma coisa, uma escola numa favela no Rio de Janeiro é uma coisa, uma escola em Goiânia é outra. Uma escola eu brinco com os meus alunos, uma escola em um bairro mais afastado de Goiânia, de Aparecida, é uma coisa, uma escola no Marista é outra. São escolas, são pessoas, todos merecem educação de qualidade, mas a ambiência histórica, social, familiar também influencia. E currículos, numa visão crítica, eu sou partidário disso, vislumbram pensar também essas relações a fim de que facilite essa relação ensino e aprendizagem. Então, currículo, identidade, cultura e as diferenças fazem parte dessa perspectiva de uma educação contemporânea. Nós ensinamos para pessoas desta geração. Eu, particularmente, sou de uma geração, não vou nem falar de quando, deixa para lá. Mas é necessário que você, como profissional da educação, faça adequações. Quando a gente pensa em identidade, ela não é fixa, não é estável, ela também se muda. Tá? Às vezes contraditória, fragmentada, inconsciente, inacabada, porque somos seres que estamos aí avançando. Para pensar essas realidades que na minha época, quando estava na educação infantil, e tem muitos séculos, não se falava em gênero, raça, classe social, diversidade religiosa, diversidade socioeconômica, não se pensava isso. Era uma perspectiva totalmente tradicional. Hoje, pensar questões de gênero, raça, classe social, religião, geografia da escola, isso torna o ambiente reflexo da sociedade e o contrário também é. Ambiente escolar, sociedade se intercambiam. E você, como profissional em formação, precisa também ter esta reflexão. Vivemos num ambiente totalmente plural e diverso. Então você precisa se adequar para que você possa não apenas sobreviver, mas intervir com qualidade através da sua profissão, tá bom? Então, quando a gente pensa em currículo, como uma seleção de conteúdos e conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula, nos espaços educativos da escola, pode servir para reproduzir desigualdades presentes na sociedade, ou para problematizá-las e construir tantos novos olhares quanto novas posturas diante da vida. Isso aqui é extremamente relevante e o ponto central desta fala. Repito, o currículo como seleção de conteúdos e conhecimentos a serem trabalhados no ambiente escolar e em sala de aula, ele pode, em primeiro lugar, servir para reproduzir desigualdades ou fingir que elas não existem, ou problematizar e construir, a partir desses olhares para a cultura, desse presente e futuro, novos olhares, novas posturas diante da vida. Eu penso que a educação está a serviço disso. A educação, ela está a serviço da vida. A educação está a serviço de pessoas.
E se a gente pensar em educação dentro da realidade brasileira, a educação está a serviço dos pobres brasileiros, que são sua maioria e que têm um único caminho, a educação, para poder crescer na vida e ter novos rumos familiares para a nova geração. Então, quase finalizando aqui, trata-se de promover trocas, estratégias de diálogo em que diversos grupos possam participar como produtores de cultura e sair com seus horizontes culturais ampliados. A equipe de gestão, funcionários, professores, estagiários, alunos, pais, a região da escola, tem os diversos agentes e entes dessa ambiência escolar que, querendo ou não, estão envolvidos. Eu termino aqui, e este material, como outros, vou indicar aos senhores, é um curso gratuito de 30 horas, online, pela Fundação Getúlio Vargas. Vou indicar agora o site a quem se interessar. Só um segundinho. A quem se interessar. Tá bom? Vamos lá. Só um segundinho. Vou colocar até o link lá. Eu fiz esse curso no início do ano. Que curso é este? Se você entra lá, vou colocar o link até agora. Tá? Depois você, caso se interesse, tenha interesse, você pode fazê-lo. BNCC e currículo no contexto escolar. É um curso online da Fundação Getúlio Vargas. Vai falar sobre conceitos introdutórios de currículo, fundamentação legal, BNCC, etapas, currículo, BNCC, projeto pedagógico. É um curso de 30 horas online, gratuito, que você pode fazer. Faça a inscrição, faça o cadastro, leia, procure saber o que é. E não apenas este, tá? Tem tantos outros cursos. Eu fiz praticamente todos aqui. Por exemplo, diversidade no contexto escolar, gestão do cotidiano escolar, todos cursos de 30 horas, gratuitos para quem precisa aí de horas e principalmente para quem quer ser gestor do seu próprio conhecimento, é interessante que façam, tá bom? É plenamente interessante que façam e coloquei o link lá aqui no nosso chat, tá? Então, vamos passar às apresentações. Leide, eu já ouvi e eu sinto muito, eu não tenho como ajudar agora, tá? As pessoas com o link entram, então eu não sei o que está acontecendo com elas, tá? E eu já te orientei a procurar a quem pode, nesse momento, resolver. Você conseguiu entrar, por que ela não conseguiu? Eu confesso não saber, viu? Eu fiz a abertura, apresentei um conteúdo, agora tem que orientar as apresentações, eu estou concentrado aqui, eu não sei o que está acontecendo, tá bom? Então, a minha fala no início, ouça, quem entrou tem que te ajudar. Infelizmente, se fosse aqui eu pudesse fazer algo aqui, puf, dava certo, mas no momento eu não posso, tá? No momento eu não posso. Tá? Vamos lá. Não sei se a pessoa fez a inscrição, olha só quantas coisas. Se a pessoa fez inscrição na sala errada e agora só consegue ter acesso na outra sala e deveria estar aqui, e etc. Ok, Leide, você apresenta sozinha, tá? Já expliquei e vamos avançar. Tem tantas coisas que podem ter acontecido. Você imagina, se a pessoa fez a inscrição para um outro curso e deveria estar aqui para apresentar, ela vai ter direcionamento para ir para outra sala. Então, tem uma série de questões que fogem da minha... Infelizmente, vocês sabem, quem são meus alunos, gosto sempre de ajudar e tal. Olhei agora aqui no grupo, pessoal, pelo amor de Deus, aquelas carinhas de choro, É isso aí. Tá? Não sei, é isto aí. Não sei se tem link para ele, eu nem sei se tem link. Vamos lá. Desculpem essa orientação aí.
Vamos então, Marilza e... Vocês já estão aí? Dá aí um oi aí no chat para começarmos aí as apresentações. Tá bom? Isso. É a Ana e a Marilza, né? Estão por aí, né? Sim, este link, mas aí, Leide, veja se esse link envia para elas, vê se elas conseguem entrar. Você está percebendo como que na participação a gente tenta? É isso. Vamos lá, meninas. Eu vou ter que colocar aqui para vocês, Ana e... Tem que colocar aqui para vocês, é isso? Acho que vocês não conseguiram colocar, né? Boa noite, professor. Boa noite. Então, vou colocar aqui, né? Acho que vocês não tiveram algum problema técnico aí, mas como eu tenho aqui, eu vou espelhar aqui, tá bom? E vocês fazem aí a apresentação de vocês. É só ir falando aí que eu vou passando aqui, tá bom? Não estou... A fala agora, então, está com vocês, 19h51, tá? Vocês têm de 10 aí a 15 minutos, tá bom? Boa apresentação. Boa noite. Nós vamos falar sobre a importância do currículo escolar no processo de aprendizagem. Esse trabalho foi desenvolvido pelas autoras Ana Paula e por mim, Marilza de Jesus Miguel Silva, e está sob a coordenação da professora Abadia Cunha. Primeiro vamos apresentar sobre a apresentação e introdução do currículo escolar. A importância do currículo escolar no processo de aprendizagem é entender o importante papel que ele tem na formação educacional. Nos nossos dias atuais, o currículo escolar, ele além de ser considerado um documento norteador de ensino, ele é também uma construção social que está diretamente envolvida com o momento histórico, né, que cada escola vive, que cada sociedade tem ali. A sociedade e suas relações com o conhecimento. Nós estávamos observando, né, agora há pouco, na apresentação que o professor estava fazendo, que envolve muita cultura, muito tipo de escola, que cada professor tem a oportunidade de atuar. O currículo escolar, ele não é algo estático. Ele deve ser construído baseando-se não apenas nos saberes teóricos, que são repassados, mas também nos aspectos humanos e sociais. Como, por exemplo, o comportamento e valores que serão passados para os estudantes em cada aula. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a origem do currículo escolar. O currículo escolar ele tem uma origem latina, que significa caminho da vida ou uma rota que uma pessoa ou um grupo de pessoas segue. Nos nossos dias atuais, o currículo escolar ele tem um caráter histórico-social, e debater sobre ele é explorar a fundo todo o sistema educacional, bem como aquilo que o homem produziu e ainda produz no decorrer da história. É preciso procurar entendermos os conhecimentos construídos e absorvidos pela sociedade e suas diversas culturas. E temos também um pouquinho da história do currículo escolar, né, que nos anos de 1900 o currículo ele era assentado basicamente nas tradições históricas, nas históricas ocidentais. Nos anos que antecederam o século XVI, o currículo já era voltado para o desenvolvimento e habilidades ligadas ao ramo profissional. Nessa época, o currículo ele centrava-se nos valores conceituais, como o bem e o mal,
Ana Paula. Ah, boa Você tarde, achei que ela... A deve, internet deve da ter dado, maioria... tá, deve ter algum problema, tá? E você dá continuidade. Vou espelhar aqui, tá bom? Tá bom. Vocês têm mais 7 minutos. Só um segundinho. Vai lá. Não tá Ana Paula. aparecendo. Não está aparecendo? Não. Tentar de novo. Só um segundinho, gente. Vamos lá. E agora? Agora tá. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade aqui à apresentação, falando sobre currículo, o planejamento e a construção do conhecimento. O currículo deve ser planejado pedagogicamente visando a relação entre o professor, o estudante e o objeto de ensino. Ou seja, o intuito do currículo escolar, basicamente, é que a instituição de ensino seja capaz de exercer seu papel social, que é o processo de ensino e aprendizagem baseado na formação integral do aluno, objetivando o desenvolvimento social, cultural e psicológico. E aqui também tem 3 tipos de currículo que eu vou falar aqui. Currículo formal, currículo real e o currículo oculto. O currículo formal é pensado fora das especificidades da sala de aula e vem antes do contato efetivo entre o professor e o estudante. Constitui-se de um conjunto de conhecimentos que a escola e o sistema de ensino julgam imprescindíveis para os estudantes, em determinada disciplina ou ano escolar. Ele está presente basicamente nas diretrizes curriculares nacionais e estaduais da educação. O currículo real é aquilo que é passado em sala de aula, ou seja, é o planejamento em ação. Ganha efetividade geralmente no dia a dia na sala de aula, na relação entre o professor e o estudante, e é composto por adaptações feitas pelo professor. O currículo oculto são todas as manifestações e simbologia que formam o ambiente escolar, que não estão expressas em palavras ou não estão formalmente no papel. Pode passar o slide. A construção do conhecimento se dá por meio da interação do estudante com o professor e o conteúdo de aprendizagem. Aí a gente entra no construtivismo. O construtivismo determina o desenvolvimento como sendo resultado da construção pessoal do estudante, tendo o professor como mediador relevante no processo de ensino e aprendizagem. O construtivismo foi uma teoria criada por Jean Piaget, que foi um biólogo e psicólogo suíço, e tem como objeto de ensino o estudo da alfabetização à linguagem escrita. E é uma teoria sobre a origem do conhecimento, que considera que a criança passa por estágios para adquirir e construir conhecimento. E a educação deve criar métodos que estimulem esta construção. Esse é o papel do professor, de acordo com essa teoria. O currículo escolar e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC é um documento norteador da educação, aprovado em 2017, que define todos os conhecimentos essenciais que devem ser desenvolvidos com os estudantes, e é uma ferramenta para a elaboração do currículo. E a diferença entre os dois é que o currículo determina como esses conteúdos serão trabalhados, quais as estratégias, métodos mais adequados para o desenvolvimento do que é proposto pela BNCC. E a BNCC não tem o objetivo de apontar o modo como serão desenvolvidas as habilidades e competências, mas sim definir quais as essenciais, assim dando a liberdade para o professor trabalhar e adaptar suas práticas pedagógicas à realidade dos estudos, dos estudantes e da instituição, de acordo com a realidade da escola e do aluno. Pode passar o slide, por favor. Metodologia. Com o objetivo de entender a importância do currículo escolar no presente processo de ensino e aprendizagem, a execução e a conclusão do presente trabalho foi fundamentada através de uma pesquisa bibliográfica exploratória qualitativa.
Resultados. Por meio da metodologia aplicada e do material teórico que foi estudado, foi feita uma pesquisa minuciosa e construtiva sobre o currículo escolar e a sua importância, tanto no aspecto educacional, quanto no que diz respeito ao papel da escola e do currículo no contexto social e cultural. A pesquisa foi desenvolvida baseando-se em ações e investigações concretas que permitam nortear o trabalho com um olhar crítico. Considerações finais. O conceito de currículo vai além de uma matriz curricular. O currículo escolar é um instrumento que proporciona lucidez e clareza no processo de estruturação de conhecimentos, metodologias e saberes. Ainda se faz necessária uma compreensão por parte da equipe pedagógica escolar de que o currículo não é simplesmente divisão de disciplinas, mas está ligado a questões ambientais, sociais, culturais, econômicas, políticas e educacionais. A gente pode concluir que o currículo é um órgão vital de uma instituição de ensino, visto que se o currículo foi pensado e elaborado de forma coletiva, levando em consideração a realidade que ele vai além do conteúdo programático, a escola desenvolverá uma aprendizagem crítica, reflexiva, autônoma e intencional baseada em saberes pedagógicos essenciais e epistemológicos. E aí está só as nossas referências. Ok. Já concluí, obrigada. Boa noite. Ok. Tá bom? Meus parabéns às meninas, parabéns a Ana Paula e parabéns também a Marilza, que apresentaram e que fizeram aí a apresentação, tá? Muito relevante. E destacando que são alunas do primeiro período. Quero fazer essa menção direta a vocês, né? A coragem de, no primeiro período, estão há 2 meses, 3 meses na faculdade, no curso de pedagogia, e fizeram uma boa pesquisa e apresentaram bem. A Marilza teve algum problema aí, caiu a internet, e a Ana Paula segurou a onda e foi em frente, tá bom? Foi em frente. Pergunto, a Adriana está por aí? A Adriana conseguiu entrar? A Adriana conseguiu entrar? Não conseguiu entrar. Então, vamos passar para o próximo grupo, tá bom? Próximo grupo é da Leide. Cadê Leide? Vou ter que autorizar aqui para você tornar-se apresentadora aí, tá bom? Isso, já coloquei. Ok, você pode então começar a apresentação aí do seu grupo, tá bom? Só você espelhar aí. A Leide está por aí? Se quiser, eu posso colocar também, como eu fiz para as meninas aqui, e você vai falando. Será que é melhor? Não entendi, professor. Não ouvi. Fala de novo, não entendi, porque estou com problema de conexão também, professor. Sim. Quer que eu faça aqui, coloque o slide aqui, aí você vai fazendo a apresentação? Quero. Professor, mas como que eu vou fazer? Que as 2 meninas que iam apresentar comigo não conseguiu entrar. Sim, infelizmente, e não sei o que aconteceu, né? Mas provavelmente elas fizeram a inscrição para, para um outro fórum, né? E o link delas estava indo lá para a sala da professora Carol, por exemplo. Então, um erro na inscrição gera outros problemas, tá? Então, vou colocar aqui e aí você faz tranquilamente, na paz, tá? Que agora não tem como, é como eu expliquei anteriormente, não tem o que eu posso fazer, eu não sei. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Vou espelhar aqui a apresentação de vocês e aí você aborda aí, tá bom? Aí, está Então, vou deixar minha na câmera tela. professor, pode ser?
Como? A câmera pode ficar desligada? Gente, eu já te falei isso lá atrás. Já fica, se quiser ligar, liga. Se não quiser, não liga. Uma apresentação, geralmente, né, aparece não apenas a voz, mas o rosto. Mas também, se você não quiser, ok. Vou tentar ligar aqui. Fique à vontade. Não tem, porque às vezes também, dependendo da internet da pessoa, colocando a imagem, aí a internet perde mais ainda a qualidade, né? Isso também a gente sabe e entende, tá bom? Sim, Tá professor. na tela, tá aparecendo aí. Consegue me ouvir, professor? Direitinho? Tá muito baixinho. Consegue me ouvir agora? Melhorou o áudio. Sim, professor. Então, já que minhas colegas não conseguiram conectar, vou iniciar a apresentação, então. Que meu grupo era composto, né, por mim, Leide Laura, Naldeir Pereira e Núbia Salles. Então, por problema de conexão, não foi possível. Quero agradecer a oportunidade de estar apresentando nosso projeto TCC, mesmo que não finalizado, mas estamos a caminho, né? Nosso tema se trata das novas tecnologias de informações, recursos utilizados para auxiliar o processo de alfabetização na Escola João Cândido da Silva. Pode passar, por favor? Nossa pesquisa tem como objetivo entender como se deu a inserção dos recursos tecnológicos no processo de alfabetização e por que tais recursos têm ganhado um espaço considerável nas salas de aula dos anos iniciais. Nós estamos estudando a respeito disso. Por que os recursos tecnológicos estão cada vez mais presentes nas salas de aula? E nós resolvemos estudar a respeito desse tema também, até como assim, uma formação assim, a mais, conhecimentos a mais, porque quando nós terminar a graduação, e quando nós terminarmos a graduação, vamos começar a trabalhar e as minhas não querem entrar, tá dentro da Pode. Aí você me diz quando pode passar, tá? Tá, e vamos nos deparar com esses recursos, temos que trabalhar com esses recursos. Então, de certa forma, já temos um conhecimento prévio, por isso motivar nossa pesquisa. Para chegar a uma resposta concisa para tal problema, faz necessária uma análise pormenorizada que vai desde quando os recursos tecnológicos, recursos digitais, foram inseridos no processo de alfabetização até os desafios. Assim, será possível analisar quais aspectos contribuíram para o aumento do uso desses instrumentos na sala de aula, né? E para obter um resultado mais voltado para a prática, será feita uma pesquisa na Escola João Cândido da Silva sobre como se dá o uso dos recursos e quais os benefícios vigentes. Então, vamos fazer uma pesquisa, né? Se a pandemia acabar até lá, faremos uma pesquisa de campo. E não será um questionário. Pelos conhecimentos prévios e algumas pesquisas feitas a respeito do assunto, é possível saber que os fatores contribuem para o uso efetivo das tecnologias como recursos digitais. Pode passar, por favor. Primeiro, temos como hipótese porque a sociedade atual é marcada por avanços tecnológicos, devendo o setor educacional acompanhar tais avanços. E essa pode ser uma das hipóteses que recursos tecnológicos são muito utilizados atualmente. A outra que, no atual contexto pandêmico, as aulas de educação infantil estão sendo realizadas em modo remoto, por meio de aplicativo. Outro fator que contribui bastante para o aumento do uso dos recursos. Temos também, né, a hipótese de que as crianças assimilam facilmente através dos recursos tecnológicos, né, informações através dos recursos tecnológicos. Por isso, pode estar sendo mais inseridos por causa desse fator.
Pode passar. Nosso trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa, com pesquisa de campo, como já havia mencionado, questionário e análise de conteúdo. Serão analisados quais os tipos de recursos utilizados para auxiliar o processo de alfabetização, identificando as dificuldades da escola em utilizar os recursos tecnológicos e se existem fatores externos que bloqueiam essa utilização. Então, vamos analisar quais os recursos que a escola mais usa e o porquê da não utilização desses recursos, que deveriam estar inseridos em sala de aula da educação infantil dessa escola. O presente estudo tem nos proporcionado entender que, quando as tecnologias de informação e comunicação são utilizadas de modo a considerar o interesse e as necessidades dos educandos, favorece a interação dos educandos de forma livre e responsável no processo de construção do conhecimento. Pode passar, por favor. Tecnologias de informação e comunicação possibilitam ao indivíduo ter acesso a milhares de informações e complexidades de contextos, tanto próximos quanto distantes, da sua realidade. O processo pode servir como elemento de aprendizagem, como espaços de socialização, gerando saberes e conhecimentos científicos. No atual cenário, as tecnologias de comunicação têm assumido um papel bastante relevante na educação. Desse modo, refletimos sobre o uso das tecnologias em sala de aula e sua contribuição no contexto escolar, e apresentamos elementos relevantes para a formação continuada do professor como mediador. A tecnologia vem apresentando várias soluções que sustentarão um enorme potencial no desenvolvimento educacional. Faremos também uma pesquisa anexada a esse trabalho acerca da formação continuada dos professores, como as qualificações que exigem, né, para trabalhar com os recursos tecnológicos na educação infantil. Pode passar, eu creio que... Pode passar, professor. Não sei se é o último. Eu estou meio perdida, gente, porque minhas colegas não entraram. Então, é isso, gente. Essa é a nossa pesquisa. Agradeço a todos pela atenção. E peço desculpas também pela interferência aqui, porque eu estou pelo celular e não é muito bom. Por isso que a câmera está meio ruim. Sim, Lídia. Obrigado. Pode desligar a sua câmera. Agradeço. E parabéns também, né, pela sua coragem em segurar aí o bastão. A gente sabe, tá, que questões tecnológicas, inscrição, esse tanto de coisa, acontece. Essas coisas acontecem no meio digital, né? Acontece, infelizmente, né? Então, não sei o que aconteceu com as outras meninas, né? Se foi alguma coisa de inscrição, pegou o link de uma outra sala e não veio para cá, a gente não sabe, tá bom? Mas vamos lá, tá? Aos que estão aqui e aos que já passaram por aqui, ou se alguém ainda vai chegar, tá bom? Então, parabéns novamente ao primeiro período, Ana Paula e Marilza, que fizeram a apresentação. Parabéns também à Leide, que segurou aí as pontas, né, para as demais colegas, tá bom? Para a gente concluir nossa sala, quero apresentar a vocês, né, eu já fiz aquela dica, né, do curso currículo BNCC, currículo contexto escolar da FGV. É uma dica de curso extra, tá? E a nossa faculdade, Unifanap, tem de fato também tido, né, esta preocupação de a cada vez mais melhorar todos os nossos processos a fim de que os nossos alunos possam realmente não apenas serem alunos, mas que possam ser profissionais excelentes e com toda a adequação para este tempo, tá? Então, a nossa
faculdade, nosso centro universitário tem essa perspectiva. Está aqui na tela o documento oficial e final, né, da BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Base Nacional Comum Curricular. A educação é a base. Eu queria apenas espelhar aqui, deixa eu aumentar, e pelo menos mostrar para que você saiba, isso está acessível, né, na internet, você que está aí nesse processo de formação, né? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, a LDB, o DCN, as DCNs, né, Diretriz Curricular Nacional. E quando a gente pensa em BNCC, no próprio documento diz, né, ela é também uma referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados, Distrito Federal, dos municípios e também das propostas pedagógicas das instituições escolares. Então, a BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações nesses três âmbitos, né? Federação, Estado e município, referente também à formação de professores, avaliação e elaboração de conteúdos educacionais e também aos critérios quanto à oferta de infraestrutura adequada para o desenvolvimento da educação. Nesse sentido, a BNCC, espera-se que ajude a superar essa fragmentação de políticas públicas, né? Por isso que é Base Nacional Comum Curricular. É uma tentativa, é um esforço de anos tentando estabelecer realmente essa base curricular nacional a fim de que haja conexões e interação entre esses três níveis nossos, né? Município, Estado e Federação, ou também, no caso, né, o Distrito Federal. Uma coisa interessante são as competências, né? E aí vou terminar falando das 10 competências, apenas ler e aí vamos finalizar. Na BNCC, a competência é definida como mobilização de conhecimentos e procedimentos, habilidades, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, aquela minha fala inicial sobre currículo, né? Essa percepção de currículo, identidade, cultura, esse mundo plural, né? Não apenas naquela antiga perspectiva tradicional, né? O que eu tenho que ensinar? Vou ensinar. Nós estamos educando e ensinando para o presente e futuro. Não estamos ensinando ninguém para o passado. Não estamos formando pedagogos para o passado. Estamos formando pedagogos para o futuro. E uma das palavras-chave é esta, a competência, ou competências gerais da educação. E vou falar dessas 10, só apenas passar por elas a fim de que vocês conheçam. Esse é um documento oficial, tá, acerca dessas competências, habilidades, valores que a educação contemporânea deve se atentar. Em primeiro lugar, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Você perceba, né? As competências gerais para essa educação básica têm esta vinculação contemporânea para 2021, para 2030, para o presente e futuro, né? Em segundo lugar, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas, com base
nos conhecimentos das diferentes áreas, né? Essas relações interdisciplinares, transdisciplinares, se você pegar uma prova do Enem, é um exemplo disso, né? Você tem uma questão lá que junta português, geografia e matemática em uma só questão. Essa conexão de áreas e saberes. Em terceiro lugar, competências para a educação básica. Educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais, as mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, bem como as linguagens artísticas, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, né? A fala do grupo da Leide, né? Tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu próprio projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Sétima competência na educação básica, né? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e de outros e do planeta. As últimas 3 competências: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Exercitar a empatia, 9, né? Exercitar a empatia, diálogo, resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Por último, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Como vemos aqui, e esta é uma preocupação, você pensa, mas isso é muito teoria. Sim, a teoria tem o seu fator, tanto na BNCC quanto nas teorias de currículo. A educação transita, de fato, nessas relações de teoria e prática, e elas são necessárias e se complementam. Dentre essas competências da educação básica, você perceba, tem conexões com justiça, democracia, inclusão, cultura digital, ciências, matemáticas, diversos tipos de linguagens, manifestações artísticas e culturais, compreender as tecnologias digitais da informação, valorizar a diversidade, argumentar com base em fatos para não ser levado por fake news que solapam a nossa democracia digital, aí, né, o direito de dizer, mas saber dizer a partir de fatos. Fala-se também de conhecer-se, conhecer o mundo, dialogar com esse mundo, abrir-se ao outro e aos direitos do outro, diálogo,
agir de forma pessoal, individual e coletivamente, buscando autonomia, responsabilidade, são palavras e conceitos extremamente relevantes para aqueles que lidam com a educação. Eu não sei se você que aqui está é da área da educação, se você é convidado da comunidade, se é de outros cursos, se é de pedagogia, não sabemos, mas desejamos que as apresentações dessa noite possam colaborar a fim de que você perceba, né, que há um esforço já de décadas para se ter uma proposta. Que proposta é essa que eu li aqui, pelo menos algumas partes, e isso está na internet, você pode facilmente ver esse documento, né, que é a nossa base. Esse documento é um esforço conjunto, a Base Nacional Comum Curricular. É um esforço enorme, é uma tentativa enorme de pensar uma educação de qualidade igualitária para o Brasil e brasileiros do século XXI. A BNCC ela está pensando no presente e futuro, como falei aqui diversas vezes. Quando a gente pensa em teorias do currículo, temos que pensar presente e futuro. Quando a gente pensa em educação, presente e futuro. E desta forma de se pensar identidades, pluralidade, cultura digital, novas relações de ensino e aprendizagem, que a gente vai lendo, discutindo, praticando, pensando com um objetivo: perceber que a educação é o maior ato de resistência quando se pensa na realidade do pobre brasileiro. O pobre brasileiro, através da educação, ele pode crescer como pessoa, como profissional, como família, como renda, como futuro, como uma nova geração que venceu e está vencendo através da educação. Então, neste dia do pedagogo, pessoas que lidam com a educação e que acreditam na educação como força, como identidade, como saber, como poder, e é um poder transformador, desejamos dar nossos parabéns a esses profissionais, a essas profissionais, pedagogos e pedagogas que lutam diariamente pela educação. Apesar de tudo e de todos, acreditam na força da educação. Eu acredito na força da educação. A educação mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e das próximas gerações da minha família, a educação continuará mudando. É o que desejamos a todos que aqui estão, independente de serem do curso de pedagogia ou não. Se houver alguma pergunta, vocês podem fazê-la. Se não há, nós iremos encerrar esse nosso eixo temático currículo, processo de ensino de aprendizagem, BNCC, experiências dos nossos alunos, né? As experiências de escrita, as experiências de projeto, tá bom? É o nosso desejo, tá bom? Beleza? Há alguma pergunta? Se não há, acho que tem alguém digitando, vou esperar. Se não há, a gente termina. Se houver perguntas e eu puder responder, assim farei. Esperar um pouquinho que... Ah, sim, a Rayane. Obrigado, a palestra foi muito esclarecedora. Rayane, você é de qual curso, Rayane? Vamos ter pelo menos este seu feedback aí. E aí depois, então, a gente encerra, tá bom? Pedagogia. Que bom, Rayane. Tá? Você entrou para a área da educação. Estude, faça uma boa graduação, depois especialização, mestrado, avance. Há espaço para bons pedagogos, boas pedagogas,
há espaço e é possível viver, trabalhar, sendo oriundo da educação. Então, meu desejo de força aí para você, para os demais colegas que aqui estão. Tá bom? Então, um abraço a todos e desejamos que cada um se cuide, desejamos que cada um aí esteja saudável do corpo, da cabeça, para seguir em frente nesse 2021 e que você que aí está no exercício da sua profissão e também da sua existência, você colabore para que este mundo esteja e seja melhor. É o nosso desejo, tá bom? Abraços e boa noite a todos e a todas. Obrigado às meninas que apresentaram, obrigado Ana Paula, obrigado Marilza, muito, olha vocês, primeiro período, 3 meses de faculdade apresentando, tenham coragem mesmo, meninas. No segundo período tiver, apresente, no terceiro, no 10º, não importa. Parabéns pela coragem e também parabéns pela coragem aí da Leide, teve um problema aí com o grupo, né? Então a Leide segurou as pontas. Um abraço a todos, boa noite. A educação transforma vidas, a educação transforma pessoas e pessoas transformam este mundo. Um abraço a você, siga em frente